Quando eu falo que o vascaíno não tem um minuto de sossego, eu não estou brincando. Estava agora assistindo o jogo contra o Fluminense e o Vasco não viu a cor da bola. Isso é novidade para nós? Não, claro que não. O Vasco não tem um time, o Vasco não tem uma gestão saudável, o Vasco é formado por mentiras, o Vasco está sendo feito por muita mentira, muita hipocrisia e querendo descer garganta abaixo tudo que eles querem fazer. Hoje, como eu tinha dito no vídeo quando o Vasco perdeu para o Botafogo, era totalmente esperado que isso fosse acontecer. O canal dos passadores de pano lá, os caras estavam falando que a torcida já intimidou o Germancano no início, antes do início do jogo, e que já tinha colocado ele no devido lugar, e o cara faz um gol. É oportunismo, como sempre, e nós entregamos de mão beijada por falta de competência. Desde o início não queriam o Germancano. O Adriano Mendes, todo mundo sabe, é público e notório que ele não queria o Germancano no Vasco. Me traz centroavantes muito inferiores. Isso fica muito evidente. Não adianta a gente ficar aqui passando a mão na cabeça desses safados. Esses canais passadores de pano. Aquele lá, o fanático do canal Fanático, falando que a solução é SAF para enrolar você, torcedor. Porque o que ele está pregando é o seguinte: só se você for burro, e eu creio que não é, só é mal informado. Ele está pregando o tempo todo que a solução para o Vasco é SAF, que os políticos vão sair do Vasco. Vocês já deram uma olhada que o Salgado quer permanecer na gestão por 9 anos? Como vai limpar a política do Vasco se esses caras vão continuar na gestão do clube? Então, o fanático lá é um hipócrita. Um cara que com toda certeza está querendo abocanhar alguma coisa. Eu sou do ramo também. Eu sou radialista profissional. Trabalhei por mais de 20 anos nesse segmento. E eu posso te dizer com toda certeza: esse é um meio FDP. É cada um querendo comer o outro. Ele sabe perfeitamente do que eu estou dizendo. E não duvide que existe alguma coisa por trás de tudo isso aí para ele estar apoiando essa SAF. Quem é vascaíno de verdade não apoia uma imoralidade dessas. O Vasco não tem preço. Não existe investidor nesse mundo que poderia comprar o Vasco. O que eles estão fazendo é entregando o Vasco. Colocaram o Vasco lá embaixo para que esse torcedor mal informado e imediatista queira que o Vasco seja vendido a qualquer custo, sem fazer um debate, sem analisar as ofertas, sem investigar os riscos envolvidos e compartilhar com as pessoas que decidem no Vasco. Jorge Salgado, com toda certeza, está levando a algum. Inclusive, ele disse que a liberação era de 73 milhões, está aí para quem quiser ver o vídeo. E, no entanto, o empréstimo foi de 70 milhões. Jorge Salgado comete muitas gafes, todos nós sabemos. Às vezes ele fica sendo orientado ali, evita dar entrevistas ao vivo. E como aquilo foi ao vivo, porque estava votando o empréstimo, ele soltou essa pérola de que o 777 Partner estava liberando 73 milhões de reais, mas o empréstimo era só de 70 milhões. Então, estava ouvindo também o Dr. Hélio falar que não existe trouxa do lado de cá. E eu gostaria muito de ter certeza disso. Eu gostaria muito de ver uma reação dos beneméritos e dos grandes beneméritos, de não aceitarem essa safadeza que estão querendo fazer com o Vasco.
Nós teremos um jogo pela Copa do Brasil contra a Ferroviária e eu digo para vocês, vai ser um jogo dificílimo. Nós não temos time nem gestão para poder encarar de igual para igual esse confronto. Infelizmente, pasmem, eu estou falando da Ferroviária de São Paulo. Para você ver o nível que nós caímos. Mas era isso que eles queriam. Eles queriam, quanto pior, melhor. Deixa o Vasco cair, deixa a gente não subir, porque aí o torcedor vai ficar furioso, esse torcedor desinformado, e vai acabar aceitando a gente impor a SAF como a gente quer. Mas a depender de mim, não. Porque eu não sou trouxa, mas infelizmente eu não tenho poder econômico suficiente para poder fazer uma investigação em cima desses pilantras. Ah, como cairia bem um, entre aspas, hacker de Araraquara, só que um hacker da colina, para fazer uma investigação do que está nos bastidores dessa venda do clube. O que esses caras tramam onde você não vê? Cairia muito bem um hacker da colina, vocês não acham não? Para moralizar. Porque esses caras falam uma coisa e fazem outra. Todo mundo sabe disso. Jorge Salgado é o Pinóquio da colina. O cara cometeu estelionato eleitoral. No dia da votação lá dos 70 milhões, não deixaram o Sérgio Frias entrar na live. Disseram que tinha um monte de irregularidades. Então, se ele não pode entrar, se ele não consegue entrar, a sessão é nula. Porque é um votante que não pôde entrar, não conseguiu entrar, e eles acusando que o equipamento do Sérgio Frias estava com problema. Ora, se existe essa falha, então, não pode ser virtual. É muita safadeza em pouco espaço de tempo. O Vasco agoniza e agoniza feio. O seu torcedor aceita passivamente qualquer notícia e não reage. Eu vi lá no jogo um monte de torcidas organizadas com as suas faixas. Se eles fossem verdadeiramente vascaínos, raiz, um vascaíno raiz, eles estariam com aquelas bandeiras no protesto do dia 5. O Vasco não tem preço. 700 milhões de reais, hipoteticamente, é engodo, é muito pouco para um time, para um clube do tamanho do Vasco da Gama. Não se pode quantizar o valor do Vasco. O Vasco não pode ser vendido. Todos nós, eu tenho certeza que milhões de vascaínos estão entristecidos nesse momento por ver mais uma derrota do Vasco para um rival. O Vasco teve 2 testes no ano e foi reprovado. O Vasco contra o Botafogo não jogou, só teve um time que jogou futebol, que foi o Fluminense, botou o Vasco na roda. Jogadores, eu vi lá um lance que serve para ilustrar. O Everton, lateral direito do Vasco, que para mim é fraco, foi dominar uma bola que veio do alto para armar um contra-ataque, a bola bateu, ele não conseguiu dominar a bola, ela bateu na canela e voltou para o Fluminense. Isso é falta de capacidade técnica. Então não adianta você tirar leite de pedra de jogador que não tem capacidade técnica. Ele não apoia, ele não cruza bem, ele não marca bem. A direita do Vasco da Gama ali, vocês viram o jogo hoje, e o Edmar é fraco. O Edmar é fraco. Não é para jogar no Vasco. Aliás, eu posso citar ali quase todos que não dá para jogar. O melhor jogador do Vasco é o Nenê, com 40 anos, 41 anos. O Nenê não tem condições mais, não tem explosão física. Infelizmente é um cara bacana, um cara bom de bola, com a bola no pé, mas ele não consegue explodir, ter aquela explosão que a gente precisa. E precisa sempre ter alguém na sua cobertura para poder
ele conseguir jogar. Eu torço pro Vasco, eu sou vascaíno, vou torcer sempre. Todos os jogos que o Vasco faz, eu estou assistindo, ou no estádio ou pela televisão. E eu falo para vocês que nós vamos enfrentar pela Copa do Brasil a Ferroviária, e o Vasco, se quiser passar, vai ter que jogar como time pequeno, na retranca e explorando os contra-ataques. Mas eu te digo, como explorar os contra-ataques se nós não temos velocistas? O Vasco não tem jogador. O jogador mais veloz que o Vasco tem é o John Sanches. Nós não temos velocistas pelas pontas. Então, como explorar os contra-ataques? Então, nós estamos numa situação muito difícil. E eu volto a dizer, infelizmente, eu gostaria de estar aqui falando para vocês, rindo por uma vitória que deu confiança, que passou confiança para o torcedor. Mas jogo após jogo, dia após dia, eu só tenho notícias ruins para passar para vocês. Safadeza, nunca no Vasco. E se esses grandes ilustres do Vasco se sentem incomodados e dizem que não são trouxas, mostrem que não são e derrubem esse Jorge Salgado e toda essa caterva que está em São Januário, roubando o Vasco da Gama, roubando o Vasco da Gama do seu torcedor, entregando de graça um clube centenário do tamanho do Vasco da Gama para investidores. Tudo isso tem um cunho, se vocês forem investigar, é essa liga que eles estão fazendo aí. Quem deve estar rindo muito é nosso rival maior aí, os Urubus. É isso que eles querem. Eles querem apequenar o Vasco da Gama para reinarem soberano. Você, torcedor vascaíno, tem uma chance. Você teve várias chances, mas agora você só tem uma. É dia 5 de março, das 9 às 14 horas, na frente do portão principal de São Januário. Proteste. Se você não está contente com tudo isso, proteste pacificamente. Mas dê seu apoio ao Vasco, mostre seu amor ao Vasco da Gama, porque ele precisa. E os grandes, os ilustres, precisam sair das cavernas e agirem. Colocarem para correr Jorge Salgado e toda a sua tropa.